Graça e paz, boa noite. Que bom nós podemos mais uma vez estar usando este canal para comunicar a palavra de Deus, para falar um pouquinho das verdades do Senhor. A sua vida é um tempo, é uma oportunidade que a gente tem também de poder estar compartilhando daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Saudações também a vocês que vão ter a oportunidade de posteriormente acessar esse vídeo e compartilhar dessa palavra. Desde o início eu peço a você que, se essa palavra falar ao teu coração, se essa palavra de alguma forma impactar a sua vida, que você possa compartilhar com alguém, que você possa estar transmitindo isso a uma outra pessoa. Nós temos uma palavra muito especial de Deus para o seu coração hoje. Hoje eu quero falar sobre 3 dúvidas que não podem existir na sua vida. A dúvida é uma coisa que impacta a vida da gente. Porque quando você tem certeza, você vai. Mas quando você tem dúvida, você deixa de ir, você deixa de fazer, você deixa de crescer. E aí eu queria justamente poder estar compartilhando com você aquilo que Deus coloca no meu coração. Eu quero ser breve nas palavras, né? Às vezes a gente se alonga aqui numa live e acaba a gente se tornando cansativo. Mas eu vou buscar daqui para frente estar sendo mais breve, para que você possa aproveitar toda a palavra e também para que as pessoas que você convive com ela e você desejar transmitir essa palavra não possam ficar cansadas também por a gente se estender no tempo. Então vejam bem, vamos falar hoje, vamos conversar na palavra de Deus hoje, com base numa parte do ministério de Jesus, um trecho até conhecido demais, que é aquele momento em que logo após o batismo, que está no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, entrando no capítulo 4, a gente vai encontrar a Bíblia Sagrada dizendo que Jesus ele é levado a ser tentado no deserto. E eu quero justamente trabalhar este texto com você, da tentação de Cristo no deserto, para falar sobre 3 dúvidas que você não pode ter na sua vida. Se você quer crescer, se você quer mudar de patamar, se você quer avançar na sua vida, essas dúvidas não podem existir em você. É interessante quando a gente fala da tentação de Cristo, a gente perceber qual é o caráter da tentação de Jesus. Porque Jesus não foi tentado a ser violento. Jesus não foi tentado a ser promíscuo. Jesus não foi tentado a ser desonesto. Em nenhuma dessas áreas a gente encontra aqui o diabo, neste momento, tentando Cristo. Cristo foi tentado em que área? Ele foi tentado na área da dúvida, na área das convicções. E a palavra que eu tenho para você hoje é justamente essa. Se te faltar algumas convicções na sua vida, se te faltar alguma certeza na sua vida, né? Você vai ficar travado e você não vai avançar. Isso é o nosso dia a dia. Eu vou citar exemplos práticos, por exemplo. Se você estiver saindo da sua casa, né, e você tem a certeza que você trancou, e aí trancou a porta lá, trancou o portão direitinho, mas se a tua esposa ou o teu esposo perguntar, tem certeza que você quebrou, que você trancou a porta? Em alguns momentos gera de fato uma dúvida, aquilo que a gente chama de quebrar a certeza. A sua certeza é quebrada e você acaba não saindo. Você volta às vezes na porta, vai verificar lá, vai verificar se o portão está trancado, se a porta está trancada, coisas assim. Desliguei lá o fogão. Se você fica na dúvida, você volta para olhar de novo. É disso que eu estou te falando, que a dúvida ela quebra o avanço na nossa vida. E o que o diabo queria fazer era justamente parar Jesus, como ele quer nos parar o tempo todo. E aí a gente vê que quando a gente chega no capítulo 4,
A Bíblia fala que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. E quando o diabo vai para tentar Jesus, ele usa a expressão, se tu és filho de Deus. Por 3 vezes o diabo vai usar essa argumentação. Se tu és filho de Deus, faz isso. Se tu és filho de Deus, faz aquilo. Agora, por que o diabo faz isso? Porque no capítulo 3, no último versículo do capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia diz que quando Jesus estava sendo batizado, houve uma manifestação da Trindade. O Espírito Santo se manifestou como uma pomba e a voz do Pai se manifestou sobre a vida do filho que estava ali sendo batizado. E a Bíblia diz que a voz do Pai dizia, né, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então havia uma declaração do Pai em relação a Cristo. E o que o inimigo vem fazer no capítulo 4 é justamente quebrar essa certeza, quebrar essa convicção, colocar uma dúvida na palavra que havia sido dada ao Deus Filho, a Jesus Cristo. O diabo desde o princípio trabalhou com a dúvida. Se você olha o pecado, o primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva, o trabalhar do inimigo com Eva foi em cima da dúvida. Deus tinha deixado uma palavra para Eva e para Adão, e o diabo lançou dúvida a respeito disso. Aqui com Cristo é a mesma coisa. O Pai já tinha lançado uma declaração: este é o meu filho, e eu tenho prazer nele. E agora o diabo vem e diz assim: se tu és o filho, se tu és o filho de Deus. Ele queria trabalhar com a dúvida. E aí eu queria dizer que na nossa vida, no nosso dia a dia, é justamente assim que o inimigo trabalha. Ele tenta a todo tempo nos fazer duvidar, não acreditar nas declarações de Deus para a nossa vida. Eu te pergunto, quais são as convicções que Deus colocou no seu coração? Quais são as certezas que estão aí dentro do seu coração, que de vez em quando o inimigo tenta tirar, tenta roubar essa certeza de dentro de você, e por causa disso você fica triste, você fica abatido, e o pior, você não avança na sua vida, seja ela na vida material, na vida espiritual, em qualquer aspecto. Então, o que eu tenho de palavra para você hoje é justamente isso. Você tem de ter convicções no seu coração, na sua mente. Isso não pode ser roubado pelo inimigo. E é interessante a gente observar que é no deserto, neste momento em que está sendo tentado, em que Jesus declara, em que Jesus afirma e reafirma as suas convicções. Isso logo antes dele iniciar o ministério, logo antes dele ser projetado, logo antes dele mudar de patamar, porque até então Jesus Cristo não tinha feito nenhum milagre. E o ministério dele começa justamente aí. E é isso que eu quero que você aprenda. Se você quer mudar de patamar, se você quer ser projetado por Deus, se você quer avançar na sua vida em todas as esferas, é necessário que você tenha dentro do seu coração algumas convicções. Agora a pergunta é, que convicções são estas? Primeiro, não duvide da sua identidade em Deus. Guarde isso. Saiba, tenha certeza de quem você é em Deus. Eu gosto de uma declaração de fé muito usada pela Igreja Batista Lagoinha e que eu acho que ela é bem apropriada, quando eles declaram que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Vou repetir para você. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Ter essas convicções dentro de nós, daquilo que Deus tem revelado a respeito da nossa vida, nos faz estar firmes e avançar na nossa vida. Porque o que o inimigo de Cristo e nosso inimigo também estava aproveitando naquele momento? Ele estava aproveitando das circunstâncias. Jesus estava há 40 dias de jejum, ele estava com fome, ele estava no deserto,
ele estava sofrendo de privações e ele estava diante do diabo. Sabe o que isso me ensina? O diabo às vezes vai usar da circunstância para gerar dúvida no seu coração. Quantas pessoas que se dizem cristãos, que neste momento que a gente está atravessando tão difícil para o nosso país e para toda a humanidade, que estão começando a ter dúvidas a respeito de Deus. Quantas pessoas não estão gerando algumas dúvidas no seu coração e na sua vida a respeito de Deus, por causa das circunstâncias? Guarde uma frase que eu amo declarar: não permita que as circunstâncias mudem o conceito que você tem de Deus. Guarde isso. Não permita com que as circunstâncias mudem o conceito que você tem de Deus. O que o diabo quis fazer em Mateus capítulo 4 é mudar a convicção de Cristo daquilo que ele era em Deus por causa das circunstâncias. Porque ele estava no deserto, estava com fome, estava com privações e estava diante do próprio inimigo. Eu não sei o que você passa hoje, eu não sei quais são os seus enfrentamentos. A gente sabe do enfrentamento geral, que é essa pandemia. Mas, particularmente, cada um de nós carrega os seus enfrentamentos hoje. Não deixe com que as circunstâncias mude o conceito que você tem de Deus e de quem você é em Deus. Você é filho de Deus e você é amado de Deus. A gente fica pensando, sabe, às vezes, que Deus precisa de ficar avaliando e aprovando a gente para fazer declarações a nosso respeito. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Quando Jesus ouviu do Pai, ali no batismo, a declaração: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, ele não tinha feito nenhum milagre, ele não tinha expulsado nenhum demônio, ele não tinha acessado nenhuma tempestade, ele não tinha enfrentado a cruz, ele ainda não tinha feito nada. E Deus declarou: é o meu filho amado em que eu me comprazo. É isso que eu quero que você entenda. Deus não fica esperando você fazer ou deixar de fazer as coisas para te aprovar ou reprovar. Aquilo que Deus tem ao seu respeito, as declarações de Deus já estão prontas. E Ele já declarou ao seu coração isso muitas vezes. Eu tenho certeza que eu falo hoje a pessoas que têm convicções dentro do coração que vira e mexe o inimigo tenta tirar, vira e mexe alguém coloca uma palavra negativa e você começa a duvidar. Eu estou dizendo porque eu já tive, não tenho nenhuma dificuldade de declarar isso, eu já tive dificuldades de ter e declarar a condição de que sou um pastor, fui chamado por Deus, entendo que isso aconteceu antes mesmo que eu nascesse, mas tem hora que o inimigo tenta arrancar isso de mim. Quais são as convicções que o inimigo tenta tirar de você? De Jesus, ele tentou tirar a convicção de que ele era filho de Deus, filho amado de Deus. Então, primeira dúvida que não pode existir no seu coração: dúvida de quem você é em Deus. Segundo, você não pode ter dúvida sobre o caráter de Deus. O inimigo, ele declarou, ele disse o seguinte: que se Jesus era o Filho de Deus, ele podia se lançar ali abaixo, que ele seria protegido. Ele usou uma declaração lá de Salmos. Eu quero dizer que você não pode ter dúvidas sobre quem é Deus, o caráter de Deus. Você não pode colocar Deus à prova. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a não questionar Deus de quem Ele é. Porque o amor de Deus, ele não vem, guarde isso, o amor de Deus não vem sobre a sua vida, não é derramado sobre a sua vida por causa de quem você é. O amor de Deus é derramado sobre a sua vida por causa de quem Ele é. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o amor de Deus, ele vem por causa dele, porque Ele é Pai. E eu gosto da comparação de Deus como Pai, porque ela nos ensina muito. Ela nos traz muita verdade. E a verdade que eu entendo nessa questão de você entender o caráter de Deus é que um pai, por exemplo, nasceu lá a criança, nasceu hoje, nasceu essa semana.
A criança ainda não performou, a criança ainda não produziu, a criança ainda não sorriu, a criança ainda não amou o seu pai, mas o pai já ama. Sem a criança ter feito nada, sem a criança ter realizado nada. E aí, eu quero dizer para você que Deus te ama, não por causa do que você é, do que você fez, do que você produziu ou deixou de produzir. Deus te ama por causa dele, porque ele é amor. E aí, eu queria colocar para você ainda, que você não precisa de provar nada para ninguém. Guarda isso. A gente vive em dias em que a gente observa que a gente precisa de aprovação para tudo. A gente precisa de likes, a gente precisa de seguidores, tem gente que precisa de um perfil falso, tem gente que precisa de Photoshop, tudo isso para ter aprovações. Isso é em relação aos homens, mas em relação a Deus, você não precisa de nada, Deus já te ama, tá? Você não precisa de mais nada para Deus te amar, Deus te ama do jeito que você é. E não duvide do cuidado e do caráter de Deus nisso. Se você tem a convicção de que você é filho de Deus e você tem a convicção de quem Deus é, não importa se você é amado ou se você é detestado, não importa se você é aplaudido ou apedrejado, isso não faz diferença. Você continua o curso da sua vida normalmente porque você sabe quem você é em Deus e você sabe quem Deus é. Então não duvide de quem você é em Deus, não duvide de quem Deus é. Deus te ama como Pai, Deus te ama sem você fazer nada, Deus te ama sem você produzir nada, sem você se performar em nada. Deus te ama, simples assim. Agora, eu queria por último dizer, para a gente encerrar, que não duvide dos caminhos de Deus. Sabe o que o diabo propõe para Jesus? Quando a gente olha para o texto, a Bíblia diz assim, no versículo 9, ele diz: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. O que o diabo está dizendo? Se você eu te darei. O que o diabo está colocando para Jesus? Um novo caminho, uma nova proposta. E aí que eu quero colocar para você que a última coisa que eu quero colocar para você é não duvide do caminho de Deus para a sua vida. Primeiro, não duvide de quem você é em Deus. Segundo, não duvide do caráter de Deus. Terceiro, não duvide dos caminhos de Deus. O diabo coloca para Jesus uma proposta como se ele tivesse um caminho melhor, como se ele tivesse uma opção melhor. Eu queria frisar aqui nas minhas palavras: o que Deus não pode, ou o que Deus não quer para a sua vida, ninguém mais pode. O que Deus não pode e o que Deus não quer para a sua vida, ninguém mais pode, não te ajuda. E aí, eu deixo frisado para você: não acredite num caminho melhor, não acredite numa oportunidade melhor, não acredite num tempo melhor, não acredite num jeito melhor, que não inclua Deus na sua vida. O melhor caminho é o caminho de Deus, porque a Bíblia diz, e eu gosto muito de ensinar isso, a vontade de Deus é sempre boa, sempre perfeita e sempre agradável, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda o caminho de Deus é melhor. Quando o diabo diz para Jesus: tudo te darei se prostrares e me adorares, o diabo está dizendo: eu tenho um caminho melhor para você chegar à condição da glória. Jesus ia ser glorificado no plano do Pai. O diabo estava lançando um novo plano, um novo caminho. Guarde isso. O diabo vai te oferecer outras coisas. Ele vai te mostrar outros caminhos. Mas não existe caminho, oportunidade, tempo e jeito melhor do que o de Deus. E eu também quero dizer para você que aquilo que não vem de Deus, não vai. E se vai, é uma bomba relógio. É questão de tempo para dar errado na sua vida. Guarde isso. Aquilo que não vem de Deus não vai travar. Se não travar e for, é uma bomba relógio. Algum tempo lá na frente vai dar errado na sua vida. Então não aceite um outro caminho. Não há outro Deus, não há outro caminho, não há outra oportunidade.
Eu vou fechar a minha ministração hoje, né, dizendo o seguinte: se Deus está dando, é o melhor. Se Deus está tirando, é o melhor. Se Deus está dando, é o melhor para você. Se Deus está tirando, é o melhor para você. Porque o diabo também pode dar e pode tirar. O diabo dá para quem ele sabe que dando, ele vai derrubá-lo. O diabo tira, sabendo daqueles que tirando, vai tentar derrubar. Então a gente tem que se apegar a Deus, né? Se Deus está dando, é o melhor. Se Deus está tirando, é o melhor. E então eu fecho a palavra de hoje falando dessas 3 dúvidas que não pode haver no seu coração. Primeiro, não pode haver no seu coração dúvidas sobre de quem você é em Deus. Segundo, não pode haver dúvidas sobre o caráter de Deus. E não pode, em terceiro e último, haver dúvida sobre os caminhos de Deus na sua vida. Deus tem sempre o melhor. Eu quero de coração agradecer a todos aqueles que participaram deste momento, dessa live, alguns amigos, alguns mais distantes, outros mais próximos. Um grande abraço a vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a semana de vocês. Que a proteção do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua família. E se essa palavra te abençoa, compartilhe, curta, faça chegar a outras pessoas. Um grande abraço, a gente volta. Deus abençoe.